Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Pedro Murilo, engenheiro agrônomo, radiestesista e homeopata popular, especialista em práticas sutis e vibracionais na agricultura, no qual que a gente fala que a inserção da dimensão da dimensão vibração energética no manejo da lavoura tem sua influência, tem sua importância, a necessidade de cada vez mais a gente trabalhar o equilíbrio energético e vibracional da lavoura, do ambiente ali, para que a gente tenha um maior acerto da produtividade, o melhor resultado na lavoura. Então, falando hoje, a gente vai falar sobre nutriente, né? Sobre nutrição, não nutrição, sobre os nutrientes, né? Os elementos que entram na nutrição das plantas, né? Então, é interessante falar assim, qual é o melhor adubo para determinada lavoura? O melhor adubo é aquele adubo que a planta está precisando naquele momento, aquela fórmula no qual a planta está precisando naquele momento. Então, na proporção adequada, esse é o adubo, o melhor adubo, né? O adubo bom. Então, não existe um adubo, então é importante que cada fase da cultura vai ter sua necessidade para ser suprida, né? Quais os elementos vão ser. Então, falando assim, é, quais são os nutrientes, quais são os elementos que entram na nutrição de plantas? A gente tem os macronutrientes, os macronutrientes são aqueles que a planta absorve, precisa em maior quantidade. A gente tem três que são estruturantes, então três elementos que são estruturantes, eles entram na estrutura da planta, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Esses elementos eles têm abundância na natureza, então não tem a necessidade de fazer um aporte desses nutrientes, do oxigênio, do hidrogênio. Do carbono, cada vez mais aí o pessoal começa a falar de algumas fontes de carbono, também já começa a ter uma necessidade de dar já começa a dar um resultado a inserção de uma suplementação de carbono. Então, temos os macronutrientes aí, que são os nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Depois a gente tem os micronutrientes, né? Que são os elementos que as plantas precisam em menor quantidade. Atualmente são dito que são 8 micronutrientes essenciais, que são boro, zinco, ferro, cloro. Então, só para lembrar, é cloro, ferro, manganês, boro, zinco, cobre, molibdênio e níquel. O níquel foi o último elemento a ser considerado essencial para as plantas. Depois a gente tem os elementos benéficos, são os elementos que aí eles apresentam uma relação de benefício, mas não são ditos como os essenciais para a planta. Ainda não foi provada a essencialidade delas. Elas entram apenas numa fase da, da fase ali do metabolismo da planta, né? Ela não entra na constituição ainda, não foi provado que isso é essencial para as plantas. Temos aí o iodo, desculpa, o silício, o selênio, o cobalto e o sódio. Então, esses elementos eles entram na composição, ele tem uma determinada planta, ele cumpre uma função importante aí, mas não são ditos essenciais. Aí a gente tem também os elementos traços, são aqueles elementos que, que a planta precisa em pequenas quantidades. E aí são os conhecidos lítio, vanádio, titânio, iodo, flúor e cromo. Então, esses elementos vão estar utilizando aí dito tem traços, ou pequenas quantidades que vão estar passando. E muitas vezes esse elemento, o cobalto, é uma parte importante, ele não entra na composição da planta propriamente dita, mas ele é muito importante por micro-organismos que faz a fixação biológica de nitrogênio. Então ele faz parte do processo aqui, dentro da cadeia, né? Dentro da cadeia, dentro do agroecossistema, ele cumpre um papel muito importante. E aí, temos um outro elemento que é muito estudado, que é muito valorizado, não pela sua necessidade, sua falta, mas sim pelo seu excesso, que o alumínio, né? O alumínio a gente acaba vendo sempre tentando eliminar a toxidez dele. A gente sempre assim, a pH alto tem um excesso de alumínio que vai queimar a raiz, vai gerar problema. Então se usa a calagem para neutralizar o efeito tóxico do alumínio. Também tem outros elementos aí que são tóxicos também, como arsênio, cromo, o bromo.
Então tem outros, mercúrio. Então tem esses elementos também que são tóxicos, né? Para a saúde humana e também para as plantas. Então tem os metais pesados que vão estar acumulando no solo e gerando problema. Também tomar cuidado quando você vai usar a fonte para não pegar uma fonte com esses nutrientes. Uma outra coisa importante, por isso que vem aí quando a gente fala da nutrição com a matéria orgânica, o uso da matéria orgânica é importante fazer o uso de uma fonte de adubo orgânico, né, do composto orgânico, do esterco. Bom, o material compostado é muito importante porque ele já vem todo o processo de fermentação já passou, a toda aquela necessidade de aporte da primeira fase da decomposição também ela já aconteceu, não tem necessidade de aporte, não tem produção de alguns compostos nocivos, né? É, então, a matéria orgânica, por que é importante fazer uma adubação com matéria orgânica, uma fonte de matéria orgânica? Porque ela é rica em todos os elementos, traços e elementos essenciais de traço, quantidade. Tem carbono, uma boa quantidade de carbono, que vai dar vida para o micro-organismo do solo, vai servir de alimento. Tem aminoácido, tem hormônio, tem vários outros compostos ali que vão ser benéficos também para as plantas. Ativa tem micro-organismo, né? Além se for de boi, tem todo micro-organismo que vem do trato intestinal. Das galinhas tem a menor quantidade, mas tem aí também esses elementos, esses micro-organismos vão contribuir para uma diversidade de micro-organismos ali do ambiente, trazendo um maior equilíbrio. Então, a parte aí importante, é outra ponto importante dizer que um elemento aplicado em excesso provoca a deficiência do outro. O excesso de nitrogênio vai provocar uma deficiência de micronutrientes, zinco, boro. O excesso de potássio vai dar uma deficiência, pode dar uma deficiência de cálcio, magnésio. Então, a nutrição tem que ser muito equilibrada, porque uma em excesso gera deficiência de outro, vice-versa. Então, é importante, tanto a deficiência também interfere no metabolismo do outro. Então, a dinâmica de nutrição é muito variada, é muito dependente de uma da outra. Então, ela precisa estar muito equilibrada para que a planta absorva o máximo e expresse seu potencial. Aí, onde que a radiestesia entra nessa parte, né? Que as práticas sutis entram? Entra na parte que a gente tem observado que ao você harmonizar o ambiente, você vai identificar, equilibrar o ambiente, deixando com que a planta precise de uma maior quantidade de nutrientes, ela precisa de uma quantidade mais equilibrada. Um outro fator é que com a radiestesia você vai conseguir fazer um diagnóstico vibracional para saber o estado nutricional da lavoura naquele momento. A partir daí, selecionar qual é a melhor fonte para suprir a necessidade da cultura. Né? Você vai fazer um diagnóstico de qual é o nutriente que está em menor disponibilidade, que precisa ser suplementado, e qual é a fonte, qual é a dosagem. Você também vai conseguir fazer com o uso da radiestesia. Então, toda essa parte é importante. Então, muitas vezes, há um elemento, um adubo com todos os elementos, mas muitas vezes o seu solo não precisa de todos, você já está alto, você coloca mais daquele nutriente que está alto, que está baixo, continua baixo. Então, por isso que eu acho que a importância com o uso da radiestesia, você vai achar, de fato, quais os nutrientes que estão baixos e qual precisa ser suplementado e qual é a fonte. Então, você vai pontuar, vai certeiro, né? Então, é isso. Nutrição equilibrada é um passo fundamental para a estabilidade da produção, porque né, uma nutrição equilibrada aumenta a resistência, aumenta a estabilidade e a resiliência da lavoura, tornando ela mais resistente ao ataque de pragas e doenças, melhorando a produção e a sustentabilidade da lavoura do ponto de vista tanto econômico como nutricional e ambiental. Então, pessoal, e aí inserindo a questão energética, ela traz esse equilíbrio aí. Então, é isso que a gente tinha para falar hoje. Me segue aqui no canal no YouTube, Pedro Murilo ponto radiestesista, e no Instagram, Pedro Murilo ponto radiestesista, lá no meu perfil. É isso, até a